Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. No dia de hoje nós temos a celebração do quinto domingo depois da Epifania. A festa da Epifania, dia 6 de janeiro, ela é celebrada para comemorar as manifestações de Nosso Senhor Jesus Cristo, e essa festa se estende por 6 domingos. Mas como é um dia fixo, dia 6 de janeiro, e é anterior à Páscoa, ela pode ter menos que 6 domingos comemorativos dessa festa, porque a Páscoa pode ser mais cedo. Quando ocorre isso, quando não podemos celebrar todos os domingos depois da Epifania, os domingos que não foram celebrados no começo do ano são celebrados nos últimos dias do tempo depois de Pentecostes. Os domingos que não foram celebrados no começo do ano são celebrados entre o domingo 23º e 24º depois de Pentecostes. Por exemplo, esse ano, hoje temos a celebração do quinto domingo depois da Epifania, e na semana que vem teremos o domingo sexto depois da Epifania, sexto e último, e logo o domingo 24º e final depois de Pentecostes. Hoje nós temos a parábola de Nosso Senhor Jesus Cristo, onde ele narra como um homem semeou boa semente, semeou trigo, mas vindo à noite, todos dormindo, veio o inimigo do homem, daquele pai de família, e semeou sobre o trigo má semente, aquele joio, aquela planta que não serve para nada. É muito parecida ao trigo, mas para o único que serve é para atrapalhar o crescimento do trigo, ocupar a terra. Mas o pai de família não quis que os seus servos arrancassem o joio, arrancassem a má semente, a má planta, para não correr o risco de que algum trigo fosse arrancado junto. Mas, no final, no dia da colheita, primeiro se recolheria o joio para lançá-lo no fogo, e depois se recolheria o trigo para o uso daquele pai de família. Toda essa parábola de Nosso Senhor Jesus Cristo nos faz lembrar aquele grande feito de que Deus, na sua onipotência, sabe tirar grandes bens dos males que permite. Deus jamais vai querer o mal. Os males que ele permite é somente para tirar maiores bens dali. Tudo isso traz à nossa memória aquela frase de São Paulo a Timóteo: eu pelejei o bom combate, e por causa disso Cristo tem preparado para mim uma coroa de glória. Lembre-se, sem batalha não há coroa, sem batalha não há medalha, sem luta não há vitória. Então, vemos nessa parábola de Nosso Senhor Jesus Cristo como Deus permitirá nas nossas vidas aquelas adversidades, aqueles males que, por mais que Ele não queira isso para a nossa vida, queira sempre o nosso bem, Ele permite o mal para que nós possamos sair vencedores da batalha. E todos os males que Deus possa permitir no mundo e nas nossas vidas, a tentação aparece como uma das coisas que nós devemos ter mais atenção respeito ao combate às tentações. Em primeiro lugar, porque Deus permite que nós sejamos tentados. Como falamos até aqui, a tentação, assim como qualquer outro dos males, é permitido por Deus precisamente para que nós trabalhemos, para que nós lutemos, para que nós pelejemos, e por meio desse trabalho, luta e peleja, nós consigamos a coroa da glória eterna. O esforço que nós devemos fazer, que é o reflexo daquela frase de São Paulo na Epístola aos Colossenses, capítulo 1, versículo 24, onde diz que eu agreguei algo à cruz de Cristo, que quer dizer, não que a cruz de Cristo seja insuficiente, senão eu tenho que colocar a minha parte
operar a minha fé, mostrar que a minha fé é viva por meio das obras. E uma delas é aquela peleia, aquela luta contra as tentações. Vejamos uma coisa muito interessante. Todos os dias, quando nós rezamos o Pai Nosso, nós não pedimos a Deus, nosso Senhor, que não permita as tentações nas nossas vidas. Senão, nós pedimos que Ele nos dê os auxílios necessários para não cair nela. Porque Ele bem sabe de todas essas coisas, que a tentação é uma ocasião onde eu posso ganhar méritos, aumentar a minha graça, praticar cada vez mais intensamente as virtudes, qualquer virtude que seja atacada pela tentação, já seja paciência, já seja humildade, ou todas as outras virtudes que são atacadas no momento da tentação. Outra coisa que nós devemos ter muito presente na nossa mente é o que diz São Paulo na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 10, versículo 13, que Deus é fiel e jamais permitirá que nós sejamos tentados além das nossas forças. A tentação ela pode ser grandíssima, a tentação ela pode ser muito prolongada, pode ser difícil, a gente pode demorar muito tempo para poder vencê-la, mas jamais existirá uma tentação que seja maior, isso é até mesmo uma blasfêmia pensá-lo, mas que seja maior que a onipotência divina. Se nós estamos respaldados, se nós estamos apoiados na onipotência divina, mediante uma fé firme, fé obrada pelas obras da caridade, nós devemos ter a confiança certíssima de que Deus é fiel e que jamais permitirá uma tentação maior que as nossas forças. Outro sinal muito claro da tentação é a reprovação de Satanás às nossas vidas. O que quer dizer isso? Satanás tem as suas prioridades. Qual é a prioridade dos nossos inimigos, dos demônios? Conseguir a condenação daqueles que não vão pelo caminho da condenação. Aqueles que vivem no mundo, que seguem totalmente sem freio os desejos da carne, aqueles que não têm nenhum amparo ou cuidado da sua alma, eles já vão por um bom caminho, entre aspas, desde o ponto de vista de Satanás. A atenção de Satanás é naqueles que buscam a salvação eterna, que vão pelo caminho de Cristo. Aí está a sua maior atenção. Então, quando eu me vejo tentado de diversas maneiras, com tentações muito fortes, eu tenho que pensar que estou indo por um bom caminho, porque eu estou incomodando o demônio. O demônio está procurando a minha condenação. Muito cuidado, não devemos cair nem em presunção e nem em orgulho nesse tipo de coisa. Se nós estamos no caminho de Deus, se nós estamos indo por bom caminho, é única e exclusivamente por graça divina. Mas devemos ter presentes essas coisas. Um dos bens maiores que nós podemos ter sobre essa terra, esse vale de lágrimas, é a tranquilidade de espírito, a paz interior. No que diz respeito à paz interior, uma das coisas que mais ferem a nossa paz interior é aquele bichinho da consciência que às vezes faz eu pensar se eu caí ou não na tentação, se eu sucumbi ou não diante do tentador. Vejamos alguns princípios fundamentais para a guia da nossa consciência. A tentação não é pecado. Ela predispõe ao pecado, sim. Ela é anterior ao pecado, sim. Ela leva ao pecado, sim, às vezes, quando nós atendemos à tentação. Mas a tentação em si não é pecado. Porque senão, imagine, não vou nem dizer para que não seja tão absurdo, mas Cristo mesmo foi tentado. E Cristo obviamente não pecou, sofreu a tentação, mas não caiu nela. Nós, quando nos vemos tentados, sim, existe aquela inclinação ao mal que nós temos, que é aquela raiz do pecado original, que é aquela relíquia do pecado original, que por mais que sejamos batizados, nós ainda temos aquela inclinação, aquela mácula do pecado original, que não temos a mancha, mas temos a inclinação do pecado original, a inclinação ao mal.
E a tentação, ela vem a aumentar essa inclinação. Mas, como dito até aqui, isso pode servir tanto para a desgraça das nossas almas, como para maior força, maior vitalidade, maior graça nas nossas almas por meio da vitória. Se bem a tentação não é pecado, é muito conveniente que nós comuniquemos ao diretor espiritual, ao confessor, que nós estamos passando por tal ou qual tentação, porque, como dizia Santo Inácio de Loyola, a tentação revelada é uma tentação vencida. Muitas vezes os nossos sentidos podem enganar a nossa consciência se nós não temos bem presentes em que consiste o ato pecaminoso. Para que exista pecado, é absolutamente necessário que exista as seguintes coisas: matéria pecaminosa, plena atenção, consentimento e o ato pecaminoso em si. Às vezes, tem um caso de uma criança, não foi comigo, um padre me contou que viu uma criança se confessar que tinha cuspido no chão, tadinho. Existe uma confusão de consciência ali, mas isso não é um pecado. Tem que ser a matéria pecaminosa, depois a plena atenção, o consentimento e logo a atuação daquele ato pecaminoso. Mas, em definitiva, o que diz para mim se eu pequei ou não é um ato voluntário. O pecado é um ato voluntário contra a lei de Deus. Sempre quando se carece dessa premissa, a voluntariedade, quando a vontade ela não está presente na ação, por exemplo, um sonho que seja contra uma virtude, que alguém não saiba o que está fazendo, por exemplo, quem está caçando no bosque, dá um tiro pensando que era um animal e era um homem, não comete um pecado porque não foi um ato voluntário aquele. Então, sempre o pecado é um ato voluntário. Se eu careci dessa característica na ação, não é pecado. Não é pecado. Então, tenhamos presente essas condições para que eu tenha a paz de espírito de dizer: não pequei. Também não devemos esquecer uma das formas com que o grande moralista Santo Afonso Maria de Ligório, o padroeiro dos moralistas, ele solucionava questões duvidosas no confessionário. Quando vinha uma pessoa e dizia: padre, eu não sei se eu consenti ou não, ele fazia a singela pergunta: você recorreu à Santíssima Virgem Maria durante a tentação? E se a pessoa respondia que sim, ele já dava a questão por terminada. Então, vejam, um grande santo, um grande moralista que solucionava um problema assim, porque ele tinha uma confiança grandíssima de que quem recorre à Santíssima Virgem Maria não fica sem a atenção da Santíssima Mãe de Deus. Então, diante das tentações, nós, em primeiro lugar, devemos pedir a graça a Deus para suportar as tentações. E como a graça vem por meio da Santíssima Virgem Maria, quando nós vemos tentados, quando vemos na ocasião assim que pode aparecer a tentação, ou no meio da tentação, recorrer à Santíssima Virgem Maria. Um assunto muito importante: se bem a tentação não é pecado em si, eu não posso procurá-la, obviamente que não. Não posso me colocar em ocasião de pecado, porque isso já é pecado. Por exemplo, se a tentação não é pecado, eu vou para um baile sem nenhum problema, por mais que eu seja tentado. Não é assim, porque colocar-se em ocasião de pecado já é um ato pecaminoso. Nós devemos ter uma atitude antes, durante e depois das tentações para vencê-las. Depois de recorrer à Santíssima Virgem Maria, que sempre nós devemos viver com essas palavras na boca: rogai por nós, agora e na hora de nossa morte. Antes da tentação, nós devemos atender aquelas palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, que dizem respeito à vigilância e à oração.
quando ele disse aos seus apóstolos que eles tinham que ter vigilância e oração para não cair na tentação. São Marcos 26, 41. A vigilância é importantíssima para não cair em tentação, porque se eu estou atento, quando vem a tentação, eu já vou ter as armas na mão. E que diz respeito à vigilância? Fuga das ocasiões de pecado, exames de consciência sérios e frequentes, escapar de coisas como a ociosidade e coisas semelhantes, né, para estar atentos. E obviamente a oração é aquilo que dá força para as nossas almas, né? Se a vigilância é o que me deixa acordado, a oração é aquilo que alimenta a minha alma para que eu esteja forte quando vem a tentação. E outra frase pragmática de Santo Afonso Maria de Ligório: quem reza se salva, quem não se condena. Santa Teresa já tinha dito isso antes também. Durante a tentação nós temos dois tipos de resistência: a resistência indireta e a resistência indireta. A resistência indireta diz respeito a duas virtudes particulares, quando nós somos tentados contra a fé e contra a castidade. Contra essas duas virtudes, quando somos tentados, aquele que foge não é covarde, senão que é valente, porque desconfia das suas próprias forças. Contra a fé e contra a castidade se luta fugindo das tentações, pensando em outra coisa, mudando de ambiente, fazendo outra atividade. Respeito a todas as outras virtudes, é muito conveniente o combate direto à tentação. Por exemplo, se eu estou rezando e o demônio me tenta de rezar um pouco menos, eu rezo um pouco mais. Se eu vou dar uma esmola e o demônio vem com a tentação de dar uma esmola pequena, eu dou uma esmola grande. Resistência, combate direto à tentação. Depois da tentação, se sair vencedor, dar glória a Deus, porque única e exclusivamente por sua virtude onipotente nós conseguimos a vitória sobre a tentação. Se nós caímos, não cair na desesperação, não estar desesperados do nosso perdão, porque Deus Pai é aquele Pai do Filho Pródigo, que está sempre de braços abertos, esperando aquele que quer se arrepender, aquele que quer voltar à casa paterna. E se nós ficamos com a dúvida se caímos ou não, como dissemos, é muito conveniente a consulta com o confessor ou diretor espiritual, além de ter presente todas essas coisas que acabamos de dizer. Por último, voltando ao assunto da Santíssima Virgem Maria, como a vitória sobre as tentações é uma graça grandíssima que devemos pedir a nosso Senhor Jesus Cristo, mas para conseguir essa graça de maneira infalível, de maneira fácil, de maneira curta, de maneira perfeita, temos que ir por meio da Santíssima Virgem Maria, que é a dispensadora de todas as graças. Ave Maria Puríssima, sem pecado concebida. Do Pai, do Filho